Pessoal, hoje nós vamos falar das ações da Klabin. Nós vamos ver com relação ao crescimento dos dividendos que ela tem apresentado. Vamos ver como foi a performance dela nesse último trimestre, né, os resultados. Vamos fazer nossa tradicional projeção de dividendos e preço-teto. E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês qual o valor que a gente precisa ter investido na Klabin para a gente receber uma renda de R$ 1.000 ao mês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever no canal para você acompanhar todos os nossos vídeos. Deixa o like e bora pro vídeo. Ela atua em todas as frentes da cadeia da celulose, então ela planta as florestas, produz a celulose, transforma essa celulose em papéis e também em embalagens, onde ela consegue colocar um maior valor agregado. Então, ela consegue obter margem em todas as fases da cadeia produtiva do papel e da celulose, que é excelente, mostra que a empresa consegue desviar sua produção para aquilo que ela acha mais adequado, vai gerar um maior retorno, dependendo, claro, dos preços de mercado atual. Então a gente tem que lembrar que é uma companhia que tem 123 anos de mercado, tem mais de 23 unidades industriais, mais de 25 mil colaboradores, produz 2,6 milhões de toneladas de papel anualmente e 1,6 milhão de toneladas de celulose. E lembrar que a Klabin ela tem 43% de áreas de florestas conservadas, ou seja, é uma empresa que limpa o meio ambiente, isso é muito bem visto pelo mercado e no futuro, com a evolução dos créditos de carbono, ela tende também a capturar esse ganho. Então, com relação ao terceiro TRI, esses dados aqui são do segundo TRI e esses do terceiro TRI, então a gente pode ver que a receita líquida cresceu em relação ao terceiro TRI de 2021 e também em relação ao segundo TRI. Quando a gente olha o projeto Puma 2, no segundo TRI ele estava com 47% de execução e agora ele já está com 65% de evolução, mostrando um avanço da companhia nesse sentido. Um ROIC de 18,6%, excelente pelo tamanho da dívida da Klabin, ela ainda consegue gerar muito valor. Esse ROIC se manteve no terceiro trimestre de 2021, que é ótimo. Ela está num processo de desalavancagem e com relação a essa dívida, ela tem uma dívida de 2,6 vezes EBITDA e é o que confunde muitas vezes os investidores, porque às vezes o dólar sobe e essa dívida da Klabin é em dólar, ela é obrigada a repassar o valor no balanço, que entra como prejuízo. Porém, essa dívida está lá na frente, ela ainda vai gerar a receita para pagar essa dívida e como o dólar está mais alto, ela também vai vender mais caro. Então, é uma coisa que confunde muitos investidores, porque no balanço ela reporta prejuízo, mas quando a gente olha a geração de caixa dela, só aumentou 4% em relação ao terceiro TRI de 2021 e cresceu bastante se a gente considerar os últimos 12 meses, como eu vou mostrar para vocês. Então, quando vocês veem o resultado da Klabin, tentem olhar para a geração de caixa por conta de, muitas vezes, a questão do dólar confundir. E quando o dólar cai, ela apresenta um lucro maior do que o esperado, porém, ela também vai vender mais barato seus produtos, então a dívida dela ela é redeada pela própria produção, devido a essa receita ser em dólar. Com relação a proventos, tivemos aprovação até o momento de 1,6 bilhão, que é excelente, e lembrando que a Klabin paga proventos relacionados ao EBITDA e não ao lucro líquido. Então, mesmo em um trimestre que ela apresentar prejuízo, na última linha, que seria do lucro líquido, ela ainda pode distribuir dividendos por conta dessa política que leva em consideração a geração de caixa. Então, resultados excelentes no terceiro TRI, a companhia mantém um crescimento agressivo. Quando a gente pensa no preço da celulose, ele está bem alto, apesar dele ter tido uma correção nesses últimos 3 meses, até setembro, né? Ele ainda está bem acima das médias históricas e eu acredito que isso tende a continuar assim, porque de um lado a gente tem a desaceleração econômica, mas do outro lado nós temos que o papel e a celulose é um produto eletrointensivo, então as indústrias alemãs, europeias, elas vão ter que parar de produzir por conta dos preços de energia. Isso vai diminuir a oferta e vai manter esse preço num patamar mais elevado. Não acredito que vai subir muito, porque a gente está tendo inflação no mundo inteiro, isso diminui o consumo e a Klabin ela vende papel e embalagens, então está diretamente relacionado ao consumo, porém não acredito que esse preço vai cair muito e acredito que a produção dela vai aumentar muito com a finalização do projeto Puma 2, então a gente vai ver isso se refletir em receita, geração de caixa e lucro líquido, caso não haja nenhuma subida abrupta de dólar, né? Mas o que importa para a Klabin mesmo é o EBITDA, que entre aspas é a geração de caixa. Quando a gente pensa no volume de vendas, a gente tem do segundo TRI de 2021 para o segundo TRI de 2022 um crescimento de 7% e do terceiro TRI de 21 para o terceiro TRI de 22 um crescimento de 4%, ou seja, ela está vendendo mais e isso tende a continuar porque ela está entregando novos projetos, então ela vai poder fazer vendas em toneladas cada vez maiores. Avaliando o preço da celulose em relação ao ano passado, ele teve um crescimento de 28%, o que explica esse ganho da Klabin, além de um pequeno aumento que ela teve no volume de vendas, ela teve esse ganho devido à subida da celulose.
E quando a gente pensa no EBITDA do terceiro TRI de 2021 para o terceiro TRI de 2022, que é a geração de caixa de fato da Klabin, ela cresceu em 16%, o que é ótimo. Se ela conseguir manter esse crescimento, com certeza é uma companhia que desalavancar demais nos próximos anos e tende a distribuir grandes dividendos caso não entre em um novo fluxo de investimentos, né, em um novo ciclo de investimentos. O ROI, que é uma métrica da geração de valor das companhias, então a gente vê que o ROIC médio da Klabin de 2016 a 2021 é de 14%, uma melhora significativa em relação a 2010 e 2015, porém, nos últimos trimestres a Klabin tem um ROIC acima de 14%, né, que é o que realmente é mais relevante para nós. Então ela está conseguindo manter esse ROIC alto. Se esse ROIC continuar em 19%, vai ser muito bom. Visto que hoje em dia o nosso custo de capital está aí por volta de 15%, então ela consegue trabalhar em cima de uma dívida e gerar valor mesmo com essa dívida. É isso que o ROIC está nos dizendo, o que é muito bom, porque é uma companhia que consegue pegar uma dívida alta, a um custo de capital provavelmente menor do que 15%, né, que é o que está a taxa Selic hoje, porque a dívida dela, a maioria é em dólar, e a taxa de juros nos Estados Unidos é bem mais barata, então ela está gerando um valor absurdo devido a essa diferença entre o ROIC e o custo de capital. Quando a gente compara a empresa de 2019 com a empresa dos últimos 12 meses, a gente fica um pouco assustado com o crescimento de receita agressivo, praticamente dobrou a receita em 3 anos. O EBITDA saiu de 3,5 bi para 8,6 bi. Então a geração de caixa dela aumentou demais, e se vocês procurarem vários balanços da Klabin, vocês vão ver que ela apresentou prejuízo, né, lucro líquido negativo, porém a gente vê que a geração de caixa dela foi robusta e cresceu, então esse prejuízo não significa absolutamente nada. O lucro líquido ajustado em 2020 foi negativo, mas mesmo assim a gente viu que ela cresceu, como eu acabei de dizer, saiu de 714 milhões para 5 bilhões, mas isso aqui é praticamente irrelevante no caso da Klabin. E o ROIC saiu de 7,7% para 14,6%. A gente viu que esse ROIC já está até maior no momento. Então, se ela conseguir manter um ROIC alto, inclusive a nossa avaliação pelo EVA vai subir, porque provavelmente ela vai estar gerando bem mais valor. De toda forma, quando a gente pensa no caixa, ela tem 7 bilhões em caixa e 27 bilhões, quase 28 bilhões em dívida bruta. Subtrair isso do caixa vai dar uma dívida de 20 bi, porém, como a gente observa pelo ROIC dela, ela está conseguindo gerar valor em cima dessa dívida. Então isso aqui não é um problema, a não ser que esse ROIC caia, né, e aí o custo de capital fique menor do que o valor que ela está gerando, aí sim vai ser o problema, mas no momento não é um problema, e a gente chega numa companhia que tem um valor de mercado de 23 bi, se a gente acrescenta a dívida, a gente chega no valor de mercado de 43 bi, que é um valor bem alto, né, mas quando a gente compra a empresa, a gente também compra a dívida, então eu gosto de fazer todos os cálculos utilizando a dívida. A gente chega num preço-lucro de 8,81, vocês vão ver que está diferente em alguns sites, porque esse preço-lucro aqui considera a dívida, então é como se eu estivesse comprando a empresa com a dívida, e um EV/EBITDA de 5,2, que é muito baixo, se a gente considerar que isso aqui também está considerando a dívida da Klabin. Quando a gente olha para o crescimento, a gente teve um crescimento anual composto nos últimos 3 anos da receita de 24,9%, no EBITDA de 35%, que é a geração de caixa, então gigantesco esse crescimento, e no lucro líquido de 90% anual composto. Projetando esse crescimento de EBITDA de 25%, a gente vai chegar no EBITDA para os próximos 12 meses de 11,7 bilhões, e com isso ela vai fazer a distribuição de 25% desse EBITDA, caso isso se concretizar, porque a política de distribuição da companhia é essa, a gente vai chegar no dividendo por ação de 52 centavos, o que é um crescimento muito grande nos dividendos em relação aos últimos dividendos que ela pagou, porém é o que a gente consegue observar se a gente projetar o EBITDA no crescimento que ela vem apresentando. Quando a gente aplica a métrica do preço-teto, a gente chega no preço-teto de 8,71, com a margem de segurança de 112%, um ROIC projetado de 14%, mas eu acredito que esse ROIC aqui vai ser maior, estou jogando para baixo. O dividendo, eu estou considerando o dividendo mais agressivo, pensando nesse crescimento, estou colocando o crescimento, mas o ROIC, que é a métrica de geração de valor, com certeza que está abaixo, então na projeção dos analistas isso aqui vai estar mais alto, com certeza, o que vai deixar minha projeção bem mais conservadora. E o earning yield de 19%, que é um earning yield excelente, não é dos maiores da bolsa, tem muitas ações com earning yield maior, né, que é o inverso do EV/EBITDA, mas se a gente tirar a dívida e aplicar o earning yield, esse earning yield vai para mais de 40%, porque a gente viu que metade do valor da companhia é só dívida. E o mercado, ele olha o earning yield geralmente sem a dívida, né, então
aqui a gente está tendo esse benefício, então está jogando a projeção para baixo. A própria companhia já anunciou que é um alvo entre 15% e 25% do EBITDA, então nós não precisamos nos preocupar com o lucro líquido e sim com o EBITDA da Klabin, e a nossa projeção de EBITDA, considerando o crescimento de 25%, para os próximos 12 meses é de 11,7 bilhões. Quando a gente chega no payout de 25%, dá esse dividendo de 52 centavos por ação, com a margem de segurança de 118%. Desculpa aqui, 112%, né, como a gente já viu. Aqui a gente vai ter uma projeção de como receber R$1.000 ao mês com Klabin 4, quanto a gente precisaria investir para chegar nesse dividendo. Lembrando que ela faz pagamentos em abril, setembro, novembro e dezembro, então não são pagamentos mensais, porém se a gente pegar o valor total e dividir por 12, a gente vai chegar em R$1.000 da mesma maneira. Então, o yield projetado de 52 centavos nas cotações atuais de 4,11 está dando um yield de 12,6%, que é um excelente dividend yield. Se a gente considerar que a empresa vai crescer, com certeza a cotação dela vai valorizar se isso aqui se concretizar. Então, a gente vai ter o ganho no dividendo e o ganho em valorização. Então, a gente chegaria num total de 21 mil ações necessárias para a gente poder receber esses R$12.000, que daria os R$1.000 por mês. E o investimento necessário para a gente comprar hoje essas ações é de 86 mil. Lembrando que a gente não precisa fazer esse aporte todo de uma vez, a gente pode ir acumulando as ações ao longo do tempo, então é importante a gente comprar a ação quando ela está num preço investível, né, num bom preço para a gente fazer a compra, que no momento eu julgo que está. Eu acredito que o retorno dela vai melhorar bastante em relação ao custo de capital, então esse VA meu tá para baixo e o earning yield está ótimo e a margem de segurança está muito boa. Mesmo se a gente considerar um dividendo menor do que 57 centavos, ainda vai ser difícil a gente chegar num preço teto menor do que a cotação atual. Deixa o like, se inscreve, comenta se você investe nas ações da Klabin, o que você acha das ações da Klabin. Se você não investe também, comenta o porquê. Então é isso, tamo junto, muito obrigado.